Já de volta com o Giro do Boi, é hora de um novo episódio da série Seu Dinheiro é Capim com a professora universitária, consultora e escritora Janaína Martuscello. Neste capítulo, a especialista em forragicultura traz como tema quem não junta tostão não chega ao milhão. Ela se refere à importância do perfilhamento, a unidade básica de crescimento das gramíneas. Mas você sabe o que induz um bom perfilhamento nas nossas pastagens? Não? Então a gente vai saber agora. Professora Janaína. Olá, pessoal! Estamos de volta com a nossa série Seu Dinheiro é Capim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do perfilhamento. E não por acaso, o título desse capítulo que nós escolhemos foi Quem não junta tostão não chega a milhão. Sabe por que nós fizemos isso? Porque o perfilho é a unidade básica de desenvolvimento do seu pasto. Então, quando você junta um monte de moedinha, quando você junta um monte de perfilho, você vai juntar o seu milhão, você vai juntar o seu pasto muito bem formado. É o perfilho a unidade básica de crescimento do seu pasto. Quando uma planta surge ali da semente que a gente colocou no solo, com todos os tratos agronômicos, ela vai gerar um perfilho principal. As nossas plantas forrageiras, a maioria das plantas que nós utilizamos hoje no Brasil, elas são plantas africanas. Então elas chegaram na época do Brasil colônia, aqui no Brasil. Como as condições de solo e clima de Brasil e África são muito parecidas, esses capins se adaptaram muito bem à nossa região. Existem, inclusive, alguns capins que a gente jura que é capim nativo, como braquiária, o jaraguá, né, que é o capim brasileirinho, que alguns chamam de provisório, o próprio capim colonial, não são plantas nativas. Elas são todas plantas africanas. Planta nativa nossa é a grama Mato Grosso, né? Algumas regiões o pessoal chama de grama batatais ou gramão. E é interessante falar para vocês aqui que na África, essas nossas plantas forrageiras se desenvolveram num processo de coevolução com grandes herbívoros. Ou seja, gnus, elefantes, zebras, tudo pastejando essas plantas. Isso conferiu a essas plantas uma excelente capacidade de resistência ao pastejo. Aqui nas Américas, o herbívoro mais pesado que nós temos é a anta, por isso as nossas plantas são menos resistentes ao pastejo, como por exemplo, muitas leguminosas que nós temos disponíveis aqui nas Américas, nativas da nossa região. Então essas plantas africanas são muito mais resistentes ao pisoteio. Nesse processo de coevolução, as plantas desenvolveram uma série de estratégias de sobrevivência. E uma estratégia fundamental para a sobrevivência dessas plantas é o perfilhamento. É a capacidade que as nossas plantas forrageiras têm, pânico, braquiária, andropógon, todas elas têm uma capacidade de se manter perene. Lembra que nós conversamos sobre perenidade nos episódios anteriores? O que garante a perenidade de uma planta forrageira num sistema produtivo, pessoal, é o perfilho. Então, essa estratégia de perfilhar, de colocar novos perfilhos, novas plantas laterais para formar touceiras, ou essa estratégia de esticar o estolão para daí saírem novos perfilhos, é o que faz os nossos pastos serem perenes. Então, a gente precisa fazer o quê? Juntar os tostões. Nós precisamos induzir o perfilhamento das nossas plantas. E o que é indutor de perfilhamento para que a gente tenha pastos mais produtivos? O que induz o perfilhamento é adubação fosfatada, bom manejo, não deixar o nosso pasto rapado e não deixar o nosso pasto muito alto. Se esse pasto ficar muito alto, não vai conseguir entrar luz. A luz não chega na base da touceira e não faz com que haja o surgimento de novos perfilhos. Portanto, ações de manejo, como adubação, ajuste de taxa de lotação, são imprescindíveis para que a gente mantenha a perenidade dos nossos pastos, porque elas são imprescindíveis para que a gente mantenha o perfilhamento. Então lembre-se que o primeiro passo para um pasto bem formado é a gente escolher a forrageira e o segundo, induzir o perfilhamento dessa planta forrageira que nós vamos ter nos nossos sistemas pastoris. Espero vocês no próximo episódio do nosso quadro Seu Dinheiro é Capim. Até lá!
E já que o assunto deste bloco do Giro do Boi é pastagem, saiba agora do também engenheiro agrônomo Wagner Pires o sucesso do uso de organominerais na turbinação da adubação do solo. Quem quer ter uma folga na entre-safra, uma despreocupação com as pastagens, preste bastante atenção nas dicas do especialista. Wagner Pires. Eita, pessoal, já falamos de tantas tecnologias, né? Pois hoje eu vou falar de uma que você, com certeza, você já ouviu falar e talvez até já tenha aplicado. Mas, se não tomou cuidado, vai tomar cuidado daqui para frente, para fazer certo. Por quê? Porque o investimento não é pequeno. Eu estou falando de fertilização. Bom, primeira coisa que eu quero que você entenda, pasto é uma cultura, como é o milho, como é a cana, como é a soja, como é o arroz, é uma lavoura e a gente tem que tratar com todo carinho esta lavoura e inclusive dar comida para ela. O pecuarista, ele acha que a terra dele é um saco sem fundo, que não precisa, e o boi está extraindo fósforo, potássio, cálcio, magnésio, zinco, manganês, todos os nutrientes. E a terra dele está exaurindo, está empobrecendo. E quanto mais ela empobrece, menos produz. E aí o cara vai encontrando dificuldade para ganhar dinheiro no seu negócio. É muito importante a gente entender que o Brasil é extremamente deficiente de matéria orgânica. Se vocês olharem o mapa de fertilidade no Brasil, vocês vão ver que existem manchas, somente manchas de regiões com alto teor de matéria orgânica. A grande maioria do Brasil é amarelado, é pobre de matéria orgânica. Por quê? O fogo destrói matéria orgânica, o sol destrói matéria orgânica, a gente trabalhar muito o solo destrói matéria orgânica e assim por diante. Mas se eu falar para você que tem um produto, tem um fertilizante que pode melhorar a matéria orgânica. Como assim, Wagner? Não é só o esterco? Não. Você pode adquirir um fertilizante que traz matéria orgânica na sua mistura. É o que nós chamamos de organominerais. O que é um organominerais? Organomineral é um produto que tem matéria orgânica e mineral, os dois juntos. E é claro, eles têm uns fisioativadores, tá? Que são outros produtos que vão fazer bem para a pastagem. Esse produto, gente, faz a diferença na adubação. Bom, primeira coisa que você tem que fazer, independente se for um fertilizante normal ou um organomineral, é fazer análise de solo. Não se aduba nada sem análise de solo, para a gente colocar a necessidade correta, o que está precisando e está faltando na nossa pastagem para a gente ter um bom resultado. O organomineral, gente, você inclusive pode trabalhar com ele no período de seca. Como é que é? É isso que eu estou falando. O nitrogênio do seu fertilizante, ele vem blindado, ele vem protegido e mesmo que você esteja no período de seca, esse nitrogênio não vai volatilizar, não vai se embora. Então você tem uma janela maior de adubação. Outra coisa, a matéria orgânica que está junto com esse fertilizante, ela vai ter uma função de quê? Ela vai pegar o fósforo que existe no seu solo. Nós temos 3 tipos de fósforo no solo. O fósforo não disponível para a planta, o fósforo que está liberado, mas não está muito disponível, e o fósforo que está solúvel, pronto para ser usado pela planta. O que a matéria orgânica vai fazer? Vai pegar aquele fósforo que não está disponível e vai transformá-lo em disponível. Vai transformar o fósforo disponível em fósforo solúvel. Então, a matéria orgânica vai melhorar a disponibilidade do fósforo no solo da sua fazenda.
Isso é bacana e te ajuda na remuneração. Não há necessidade de você fazer adubação todos os anos na sua pastagem. E pelo amor de Deus, se você fizer isso, é capaz de você perder pasto na sua fazenda. Por quê? Porque vai produzir tanto capim que você não vai ter boi para colocar lá. Então, você não precisa adubar toda a fazenda. Você não precisa adubar todos os anos. Você pode trabalhar, inclusive, com uma fonte de fósforo que seja um pouco solúvel e uma parte dela de baixa solubilização, para justamente você ter tempo para essa liberação, tá? Outra coisa, primeira coisa que vem é cálcio e magnésio. Como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso na calagem, tá? Entre a calagem e a fosfatagem, tem o gesso. O gesso, ele ajuda no enraizamento da planta, tá? E aí vem o fósforo, que você pode usar um organomineral, tá? Depois disso, vem o potássio, que também pode vir junto. E aí, por último, vem o nitrogênio. O nitrogênio é combustível. Combustível é caro, gente. Então, só vamos usar o combustível se a gente tiver já precisando de mais pasto. Olha, não se aduba pasto grande, não se aduba pasto com plantas daninhas. Então, primeira lição de casa em termos de tecnologia, eliminar as plantas daninhas. Segunda lição de casa, divisão de pastagem, que nós vamos falar, vai ser o nosso próximo assunto. E por último, vem a adubação. Eu espero que você perca o medo, experimente, teste o uso do fertilizante, experimenta o organomineral e eu tenho certeza que você vai construir uma segunda, uma terceira, uma quarta fazenda dentro da sua. Tá bom? Gostou? Continue nos acompanhando até o final, que vem mais coisa para ele. Daqui a pouco, o chefe Fábio Leanza prepara pra gente um prato típico italiano, o ragù de músculo do dianteiro com polenta. Bora pra cozinha, pessoal? O Giro do Boi volta já.